Senhoras e senhores, e Frederiquinho Caldeira, meu respeitável público, esse programa Fred deu uma volta inacreditável, porque em dezembro do ano passado, Não a de gente 81. falou aqui... Não em dezembro Não. de 81, não, tá bom. Não, dezembro do ano passado, a gente falou aqui sobre demissão de Xabi Alonso e chegada de Álvaro Arbeloa. Cadê você, que normalmente vem aqui falar que a gente zica, que tudo que a gente fala é o contrário, que tudo que a gente prevê não acontece, que a gente grava depois só para mostrar que a gente estava errado? Pois Fred Caldeira, o Xabi Alonso, com mais de 70% de aproveitamento. Aproveitamento melhor do que de Ancelotti e Zidane, ele foi demitido como uma forma desse programa ter um dia de paz. Um abraço para você, Marcelindo, para você que nos assiste, e especialmente a Florentino Pérez, né, que pelo visto faz parte da audiência desse programa, se informa sobre os próximos passos do maior clube do mundo. E aqui, a gente está chegando uma semana depois do fato, né? Então, já começamos o programa explicando que falaremos, sim, claro, sobre os motivos que parecem ter demitido o Xabi Alonso, mas acho que vale a gente ajustar um pouco o foco também para os problemas que o Real Madrid tem mesmo depois da saída do Xabi Alonso e não só para o restante dessa temporada. Tudo isso depois da nossa querida vinheta. Frederico Caldeira, a gente elencou aqui motivos que teriam gerado a demissão do Xabi Alonso, muito baseado no que a imprensa de Madrid elencou também, Isso. como os problemas que ele teve para administrar esse elenco do Real Madrid nos 4 meses que ele teve ali, nos 6 meses, porque ele chegou a pegar a Copa do Mundo de Clubes. O último problema, mas eu acho que diz muito sobre a gestão, é que o clube queria mudar o preparador físico, essa foi a gota d'água, queriam o Pintus. Quem? Deixa todo mundo... O Pintus, que se você fala com uma linguagem menos chula, o nome dele seria Pênises. Verdade. Não, um pouco mais no técnico. Plural. Que é conhecido por picos de altos e baixos durante a temporada. Contra o Xabi Alonso, que queria o seu preparador físico de confiança, dele, Xabi Alonso, e que quer sempre os jogadores muito bem fisicamente. E os jogadores aparentemente não estavam gostando disso, porque eles estavam exaustos. Fora isso, o Real Madrid não protegeu o Xabi Alonso naquele episódio com o Vinícius Júnior, a substituição no Clássico contra o Barcelona, depois o Vinícius pediu desculpa, mas o clube não orientou o Vinícius que pedisse desculpa, ou não puniu o Vinícius por aquela relação que ele teve, aquela reação que ele teve. Até porque o pedido de desculpa foi para todo mundo, menos pro Xabi Alonso, né? Textualmente. Menos pro técnico, né? Textualmente não tinha sei ninguém da se comissão internamente, não sei se internamente teve, mas no texto do Vinícius Júnior, no comunicado que ele coloca, não tem nada direcionado ao treinador. E também gestão de jogadores. Mas Tantuono começou jogando muitos jogos, foi titular até novembro de basicamente todos os jogos e depois se lesionou e quase não jogou mais. O Arda Güler começou como titular e depois nos últimos 9 jogos sob o comando do Xabi Alonso ele só foi titular em 4. O Rodrigo, que queria inicialmente brigar por uma vaga na ponta esquerda, depois começou a jogar na direita e tirar espaço desses jogadores. Teve a questão do Fede Valverde, que não queria ser lateral, então tinha que arrumar lugar para ele também no meio campo. E a última também é que quando o Real Madrid perde a Supercopa para o Barcelona, os jogadores normalmente fazem aquele passilho, né, aquele corredor de bater palmas para o time campeão. Guarda de honra, né? Guarda de honra. O Mbappé não queria fazer, tirou os caras dali, o Xabi Alonso queria que fizesse, em respeito ao campeão dentro de campo, o Barcelona, então ainda gerou ali um último atrito também de Xabi Alonso com o Mbappé. Esses seriam os motivos de gestão do Xabi Alonso para ele deixar o Real Madrid, Fred. Assim, aquilo que a gente acho que até identificou lá atrás, quando o Real Madrid contrata o Xabi Alonso, um treinador muito promissor e com um trabalho muito bem feito no Bayer Leverkusen antes na Real Sociedad B, mas ainda na categoria promissor, né? Precisa de mais tempo de carreira e tudo mais. Eu acho que a gente até pensou, cara, talvez seja um cara muito
campo, bola e tática para o que o Real Madrid precisa, né? Menos gestor e mais treinador, e talvez esse Real Madrid, aí eu já não sei se o Real Madrid precisa de um cara com um pouco mais jogo de cintura, ou se é esse vestiário que precisa de um cara com um pouco mais de jogo de cintura, mas que talvez não seja o melhor para o Real Madrid, né? Assim, eu não sei como que vai ser a relação desse grupo com o Arbeloa. Eu não sei, parece que o perfil do Arbeloa é um cara duro, mas eu acho que ele vai ser alguém muito menos autoral nesse sentido. Ele vai querer muito menos atritos para completar a temporada e baixar a cabeça para o Florentino e, por consequência, talvez para os jogadores. Só que eu não sei se a consequência disso é boa para o Real Madrid, né? Eu acho que uma consequência imediata dessa saída do Xabi Alonso, que segue muito bem cotado no mercado, né? Eu acho que o futuro dele mantém uma prateleira muito alta no futebol europeu. Eu acho que ele não desce para uma prateleira, com todo o respeito, de Bayer Leverkusen e tudo mais. Agora, eu acho que daqui até o fim da temporada esse grupo está exposto às críticas. Ninguém vai bater no Arbeloa se não der certo. Porque é um grupo que não deu certo com o Ancelotti na última temporada e que não dá certo com o Xabi Alonso. Algo que me parece curioso é que, assim, o Real Madrid dá a sensação de precisar mais desse gestor do que de um técnico, né? Não precisa tanto de um treinador, precisa de um gestor para administrar, que joguem Vinícius, Mbappé, Bellingham, que todos estejam felizes, que o Valverde joga no meio campo. O problema que eu acho que a partir do momento que você começa a colocar muitos jogadores, e há 2 anos chegou o Mbappé, chegou uma peça que não era talvez necessária naquele contexto de um time que tinha acabado de ser campeão espanhol e de Liga dos Campeões. Pois é. A partir do momento que chegam mais jogadores, você passa a precisar de técnico também. Você passa a precisar de alguém que consiga escalar todos juntos, que o time consiga pressionar os adversários, que o time sem a bola funcione, que o time consiga construir com a bola. E eu acho que essa era a ideia de ter o Xabi Alonso, de ter mais um técnico que fizessem esses caras jogar tudo que eles podem e que eles não jogaram na temporada passada. E para isso contrataram o treinador, que tentou fazer o jogo dele. Se a gente pega números de desempenho de Xabi Alonso e de Ancelotti, a gente vê especialmente uma diferença de posse de bola e de pressão para recuperar a bola. Tem uma métrica que chama PPDA, que é passes permitidos depois de perder a bola. O Real Madrid, com o Ancelotti na última temporada, permitia 11 passes e com o Xabi Alonso 10. Ou seja, recuperava a bola mais rápido. Em 10% do tempo mais rápido, né? Permitia um passe a menos do adversário em cada sequência de passe do adversário. É o segundo time que pressiona mais alto em La Liga, 44 metros do gol. É o segundo time que mais recupera bolas no campo de ataque em La Liga. E o primeiro que mais finaliza depois de recuperar. E também o primeiro que mais faz gols depois de recuperar a bola. Ou seja, a ideia do Real Madrid em muitos jogos de La Liga era morder o adversário lá em cima, pressionar, recuperar a bola e rapidamente acionar os atacantes para fazer os gols. O primeiro dessa métrica que eu coloquei, que é o segundo que mais pressiona e o segundo que mais recupera a bola, o primeiro nem é o Barcelona, é o Atlético de Bilbao, que depois não consegue aproveitar as oportunidades. Então ele tentou colocar o estilo dele no Real Madrid, mas no jogo que é o jogo da demissão dele, ele vai contra completamente tudo isso. O Real Madrid tem uma média de 515 passes por jogo e contra o Barcelona foi 305, 60% dos passes que normalmente ele costuma trocar. O Real Madrid costuma ficar com a bola no terço final do seu campo, né, na intermediária do adversário, 35% do tempo. Contra o Barcelona foi 19%, foi quase a metade. A média de posse de bola do Real Madrid é de 59% e contra o Barcelona foi de 32%. O jornal Marca, no domingo à noite, falava de a volta do mourinismo. A volta de um jogo contra o Barcelona específico de defesa, de guerra e de contra-ataques. Então o Xabi Alonso ali mudou a forma de jogar do time, tentando apostar em contra-ataques contra o Barcelona, e também não deu certo. Ou seja, ele tentou colocar o estilo dele em campo. Só que talvez os jogadores não tenham comprado esse estilo, talvez não tenham dado a ele, Fred, aí eu acho que talvez seja o ponto, não tenham dado a ele jogadores para fazer o estilo de jogo que deu certo no Leverkusen, né? Não deram para ele, por exemplo, um meio-campo construtor. Ele queria o Zubimendi, né? Que foi pro Arsenal e o Real Madrid não conseguiu trazer, ou não sei se tentou de fato trazer, um cara que ele conhece da Real Sociedade, inclusive, né? O próprio Xabi Alonso. Agora, tem uma questão sobre esse jogo do Barcelona, muda completamente a direção para onde ele estava indo, e eu tenho minhas dúvidas se era o que era possível fazer. Se foi quase uma admissão, cara, eu tô enfrentando um time muito melhor do que o meu, e para esse time eu tenho que me adaptar.
em vez de ser, mal comparando, o Fernando Diniz contra o Manchester City, ele foi e tem um degrau muito maior, né, entre Fluminense e Manchester City do que Real Madrid e Barcelona, mas ele tentou se adaptar, o que eu acho que pode ser visto, tentando ver o copo meio cheio, como algo bom, assim. Em algum grau, cara, ele não insistiu nos 3 zagueiros do Leverkusen, né? Ele chegou, testou um pouquinho, viu que talvez não fosse o que dava para fazer ou o que o elenco pedia, e aí ele foi no 4-2-3-1 praticamente a temporada inteira. Ele conseguiu imprimir a própria digital nesses números que você trouxe, mas em jogos específicos contra o Barcelona, contra o próprio Manchester City, ele tentou ser alguma coisa um pouco mais parecida com o que o Real Madrid talvez esteja mais acostumado a fazer, que é ser um time de transição. Agora, para mim está muito claro, apesar dos bons resultados, né, o aproveitamento ele mascara maus jogos, né, do Real Madrid, que o elenco não comprou a ideia. Assim, para mim tá muito claro de que... E aí, quando o elenco não compra a ideia, não tem como nenhum trabalho dar certo. Nenhum trabalho dar certo. Então você soma isso com o que você apontou, a falta de jogadores para fazer o que ele quer fazer, e o excesso de lesões, mais uma vez, na defesa do Real Madrid, eu acho que aí fica um trabalho realmente impraticável. A derrota na Supercopa e a demissão do Xabi Alonso me fazem parecer, porque é o menor dos títulos, é quase como se fosse o campeonato estadual. Não muda muito a vida de quem ganha, mas pode mudar muito a vida de quem perde. O Barcelona já demitiu o técnico também depois de perder a Supercopa, nem foi a final quando o Barcelona perdeu uma semifinal para o Atlético de Madrid, demitiu o Ernesto Valverde. A sensação que me passa é que já estava encomendada a demissão do Xabi Alonso, estavam esperando uma desculpa, que poderia ter sido contra o Manchester City, mas como ali ainda foi um pouco de fogo cruzado assim das duas partes, decidiram não demitir. E agora contra o Barcelona, mais um jogo grande, mais uma derrota, decidem demitir o Xabi Alonso. O que me parece também que é uma forma de afugentar técnicos. Porque tem uma declaração do Klopp depois dizendo que não assumiria o Real Madrid, ele meio que se autodescartando, falando da pressão que é demitir o Real Madrid, porque manda um técnico, segundo o Klopp, ótimo como o Xabi Alonso, depois de perder uma Supercopa. Então que é uma pressão grande demais. Eu imagino que sim, que um treinador agora que queira tempo para trabalhar, para implementar uma filosofia, que não veja o Real Madrid com bons olhos, né? Pois é. A gente pode até projetar um pouco mais o Real Madrid pós-Arbeloa no resumo do nosso programa, porque é um cenário um pouco movediço, né? Assim, quais treinadores estarão no mercado no meio do ano? Tem uma Copa do Mundo, então você contrata antes da Copa com o risco de talvez cair algo da árvore da Copa do Mundo um pouco melhor. Mas talvez o pós-Copa seja próximo demais da temporada para você contratar alguém e dar certo logo no começo, enfim. Porque o Arbeloa muito provavelmente, ainda que não tenha sido tecnicamente classificado como interino na nota oficial do Real Madrid, ele é um cara para terminar a temporada e é um perfil de alguém que está na casa, né? Alguém que já estava ali e o Real Madrid pescou. Que o Real Madrid já fez essa fórmula antes com o Zidane, né? Isso. Quando demitem o Rafa Benítez no meio da temporada 15 e 16, assume o Zidane e ganha 3 Ligas dos Campeões de forma consecutiva. O Arbeloa é um técnico formado no Real Madrid também, que o Real Madrid há muito tempo já está ensaiando fazer esse movimento. Poderia ter sido Guti, poderia ter sido Raul Gonçalves, e acaba sendo o Arbeloa, que é muito identificado com um perfil mourinhista, muito identificado com o Real Madrid, até espanholista. O Arbeloa chegou a fazer algum tipo de piada com o processo de independência da Catalunha, quando um pequeno parênteses de curiosidade aqui, quando a Catalunha declara a independência em 2017, porque a Catalunha chegou a ficar independente da Espanha por alguns minutos, logo o governo espanhol aplica um artigo da Constituição, que é o 155, que é uma intervenção. E o Arbeloa foi participar de uma corrida de rua e deram para ele o número 155, número do artigo. Eu sabia disso, caramba. E ele comemorou que o pessoal da organização que deu para ele o número 155 e tal. Então ele é um cara muito identificado com o Real Madrid, com o mourinismo e até com o espanholismo, por assim dizer. Então, quando os jogadores forem olhar para o Arbeloa, eles não vão olhar de baixo para cima como eles faziam com o Zidane.
O Zidane era um cara que tinha moral para falar com o Sérgio Ramos, para falar com o Cristiano Ronaldo, para falar com o todo Gareth mundo Bale. fica pequeno perto do Zidane, né? Talvez menos o Cristiano. Sim, e ao mesmo tempo o Zidane teve inteligência social de conseguir administrar esses caras. O Arbeloa vai ser um cara que, como jogador, ninguém do Real Madrid vai olhar ele de baixo para cima, porque como jogador ele era mediano apenas, mas sim como referência de clube, e ele vai falar de Real Madrid, eu entendo, ele pode ter uma liderança e talvez até uma mão pesada para cima desses jogadores, né? Pois é, eu tô muito interessado para ver como é que vai ser até o fim da temporada, porque me parece que o Arbeloa chega para ser o que eles chamam aqui de yes man do Florentino, né? O cara que é o teste de ferro, que abaixa a cabeça, então talvez uma extensão do que o Florentino quer dentro do vestiário. E aí, o que será que o Florentino quer? Ele quer baixar a bola desses jogadores? Ele tá sentindo que tá perdendo um pouco o controle do vestiário e que ele precisa de alguém para realmente ser um pouco mais duro com esses caras? Ou o contrário, deixar a corda um pouco mais solta e talvez isso faça com que o time deliga mais uma vez até o fim da temporada? Eu tô curioso para ver qual vai ser o tipo de postura do Arbeloa, que ele tem problemas para resolver imediatamente, né? Assim, o quarteto, será que vai dar certo em algum momento? Será que tem como ter um time equilibrado com Bellingham, Mbappé, Vinícius e Rodrigo? Né? O Carvajal voltando, quem que o Valverde banca no meio campo e quem for pro banco vai ficar insatisfeito, né? Como que você gere um grupo com tantos egos e que me parece não ter sequer uma liderança positiva desde a saída do Modric na última janela, né? São problemas imediatos. Eu acho que ele vai mais pelo segundo ponto do que o primeiro. Eu acho que ele vai ser um cara mais de querer agradar, e aí acho que quanto maior o jogador na hierarquia, mais ele vai ser agradado, porque a mão pesada era do Xabi Alonso, que substituía o Vinícius e substituía, e que começou com o Arda Güler e que tirou, e que colocou o Rodrigo depois, e que foi fazendo essas mudanças, e talvez foram mudanças demais, que os jogadores pararam de entender para onde que o time estava indo. O Bellingham jogou em muitas posições diferentes no meio campo, e ele nunca conseguiu fazer com que, pelo menos os resultados e as sensações de jogo, fizessem os caras acreditar que ele estava levando o time para um bom caminho. O Bale disse recentemente, o Bale participou daquele programa da Paramount ou CBS, não sei, que é com o Thierry Henry, com o Micah Richards, da CBS, e ele falou que no Real Madrid você precisa de 90% um gestor e 10% um técnico, porque os jogadores já são bons o suficiente. Eu ainda acho que são bons jogadores demais e desequilíbrio demais para ser só um gestor. Que o Real Madrid vai muito bem em transições, porque tem Valverde, Bellingham, Vinícius, Mbappé, caras que correm muito, ok. Mas a maioria dos times não quer dar transição para o Real Madrid. Então querem ou ter a posse de bola e não perder a bola, como fez não só o Barcelona, mas como fez o Manchester City, como fez o Elche, que empatou com o Real Madrid 2-2, jogando bem melhor do que o Real Madrid, ou querem se fechar todos na defesa. E aí não tem transição para o Real Madrid. E aí falta o que o Real Madrid, eu acho que foi prepotente demais nos últimos mercados, de não ter contratado o meio-campista. Você falava do Zubimendi, a informação que eu tive no meio do ano é que o Real Madrid não procuraria um meio-campista. Eu não me lembro se essa informação me foi dada antes ou depois do Zubimendi fechar com o Arsenal. Isso eu não lembro. Tá. Mas o que me disseram é não, o Real Madrid não vai contratar meio-campista. Contratou Mastantuono, que é muito mais um atacante que esse perfil de organizador de jogo, né, a partir da defesa. Mas o Real Madrid não cogitou dar essa peça, que era uma peça central no trabalho do Xabi Alonso, por exemplo, que era o Xhaka, né? Jogador para fazer essa função. Pois é. E tem jogadores que claramente não deram o próximo passo, né? Tchouaméni e Camavinga. Não conseguiram ainda ser o que se esperava que eles fossem, né? E em teoria foi uma transição perfeita. Os caras chegaram com Kroos ainda ali. Campeões de Champions com Kroos e Modric. E ainda assim não conseguiram dar esse passo adiante. O Real Madrid é um time muito jovem. E quem deveria ou poderia ter segurado essa corda da liderança me parece mais interessado em outras coisas, como o próprio Bellingham, né? E talvez como o próprio Vinícius e como o próprio Rodrigo. Cada um talvez pensando um pouco no seu, e muito acostumados, penso, a ter alguém no controle. Ancelotti e Modric. Agora não tem nenhum dos dois. E aí me parece ser um pouco um fio desencapado esse Real Madrid. Não sei se o Arbeloa vai conseguir segurar essa corda.
até o fim da temporada. Tá tudo dentro de contexto, Marcelo Beckler. O out of context hoje é uma pegadinha, hein? É uma pegadinha. É uma pegadinha. Então, por favor, out of context. Você sabe por que é uma pegadinha, Fred? Porque a gente vai continuar falando do tema. Não é que a gente vai fugir aqui e falar que, por exemplo, Álvaro Arbeloa, o nome dele completo é Álvaro Arbeloa Júnior. Não vou nem tocar nesse ponto. Tô brincando. Infelizmente eu tô brincando. Infelizmente eu tô brincando. Porque é o seguinte, você estava presente na entrevista do Pep Guardiola na última visita dele ao Santiago Bernabéu e perguntaram pro Pep o que o Xabi Alonso deveria fazer para conseguir dar a volta e recuperar a situação do Real Madrid. E o Guardiola... Bom, vamos colocar a sonora do que disse o Guardiola e depois a gente explica. Quemé con la suya. Quemé con la suya. Y como no me hará colonia, le irá bien, ya verás. Quando ele fala basicamente... É um pouco de cada cachorro que lamba a sua caceta, tipo, ele que use a dele... Só que ele tá fazendo uma autorreferência, né? A ele próprio, Guardiola, porque como o Guardiola sempre foi esse cara um pouco acima da carne seca, nariz em pé e tal, desde o tempo de jogadores dele do Barcelona, fala, pô, esse cara não deve urina. Ele deve fazer xixi de perfume. Tudo que sai dele é muito perfumado e tal. Mas Fred Caldeira, o que o Guardiola tava falando fazia total sentido como conselho pro Xabi Alonso. Sim. Que o Xabi Alonso parasse de tentar agradar jogador e agradar Florentino Pérez e tal, porque para alguns técnicos isso funciona. Para técnicos que são esses caras autorais, eles têm que fazer o que eles acreditam. E eu acho que faltou ao Xabi Alonso isso. Quando a gente vê o jogo contra o Barcelona, o que ele fez? O jogo contra o Manchester City, o que ele fez? É o Xabi Alonso admitindo que, pô, esses caras aqui estão melhores, esses caras aqui têm mais peças do que eu e tal. Em nenhum momento o Xabi Alonso mijou com o próprio pau, Fred. Pronto. Desculpa aí pela... Português mais claro. Eu tentei administrar o máximo que eu consegui. Não sei, você conseguiu um recorde bastante interessante. Mas realmente, cara, o Xabi Alonso, ele virou esse cara tão interessante para os analistas, para quem gosta da parte tática do jogo e tudo mais, por ele, basicamente, usar, né, o próprio instrumento para fazer as próprias necessidades. A partir do momento que ele talvez, né, comece a olhar para o lado no urinário, como é que se diz? No mictório. Mictório. Aí, meu amigo, você corre certos riscos, né? Eu quero entrar nessa seara. Quando você tá ali e começa a se distrair, Marcelo Beckler, já aconteceu com você? Não, mas é um momento muito tenso, porque qualquer coisa que você faça que não seja ou olhar para sua própria ferramenta, ou para cima, ou olhar uma direção diametralmente oposta do seu colega de banheiro, parece que você está fazendo o que você do outro lado está imaginando. Exato. Então é uma situação muito tensa se você não chega e rapidamente faz xixi. É sempre muito tenso para homem para banheiro, tá? Não é fácil, não. É uma situação complicada. É uma insegurança da nossa masculinidade que dá até um pouco de embaraço, né? Assim, a gente não pode nem se distrair um pouco com medo de parecer que tá aplicando aquela sobremesa manjar dos deuses, né? Que não é uma sobremesa muito interessante na hora do mictório. Eu quero entrar mais um pouco nessa seara. Então vamos lá. Você sabe que outro dia eu fui num bar aqui em São Paulo e basicamente o serviço de São Paulo, você sabe que é maravilhoso. Maravilhoso. Né? Quando eu tava mudando pra São Paulo, eu perguntei pras pessoas, mas o que tem de bom em São Paulo? O serviço de São Paulo é ótimo. Teve alguém que foi no banheiro te ajudar? Ah, não é tão bom serviço assim, tá bom. É quase isso. Mas dá vontade de não sair do banheiro porque eles fazem meio que um drink no mictório. Como assim? Porque assim, é gelo com gelo, limão e laranja. Pô, o gelo no mictório é sensacional. Eu sou fã de bar assim também. Pô, você fica brincando. Gelo no mictório. Primeiro que você se sente um super-homem, né? Vou derreter tudo isso daqui e tal. Olha a capacidade que eu tenho e tal. E dá vontade de beber cada vez mais e ali cada vez mais pra acabar com aquele gelo. Pois é.
Pois é. O problema é que se você for nessa escala sem fim, você pode terminar com a cara no gelo, né? Uhum. Se você Não, e beber assim, demais, desmaiar porque na você hora do sabe. ato. Foi beber com o Arthur Quezada e a gente quase Exato. completou a cartela. Caraca, do, não, mas do bar. peraí, foram 94 chopes? É isso mesmo? 94. Assim, uma pena que a gente não tenha conseguido chegar no 100. Mostrou maturidade. Estávamos eu, Quezada, o Nicolas, que não é o Sim, Nicolas grande Ferreira, Nicolas. senão a gente não teria ficado tanto tempo. O Nicolas, Exato. coordenador. Tava a Bia, que também é produtora. A Pri Senhorães passou por lá. O Caio Dini estava sem beber, tô dando nome a todos os bois aqui. Ótimo. E minha companheira ainda passou por lá para tomar 3 só. E a conta foi E a gente 94. Sensacional, 94. bicho. Vocês estão de parabéns. E São Paulo, eles são mão de vaca, tá? 94 chopps. Traz uma saideira. Não Eles teve a trazem saideira. Um pequenininho. Ah, um garotinho? Não. Trazem um garotinho. 94 chopp. Podia trazer uma porção de filé Pô, evidentemente. e um né? chopp inteiro, pô. Teve uma vez que eu fui lá no Rio de Janeiro, vou até dar nome aos bois, porque o bar precisa ficar realmente, tomar um esporro público. O Porco Amigo, lá em Botafogo. Fui lá, tipo, também uma mesa grande, a gente, acho que, sei lá, a conta deu um valor bastante graúdo. Bebemos pra caramba, comemos pra caramba. Na hora, não quiseram trazer nem o garotinho. No Rio de Janeiro, meu amigo. Se você não traz o garotinho, eu te mostro o pezão. Isso é só pra ficar em governadores que foram presos. Resumo, porque a gente tá começando a cometer crimes. Exato. Fred Caldeira. Real Madrid troca de técnico no meio da temporada. Pra onde que vai o Real Madrid? E outra, tem nome pra assumir o Real Madrid? Se o Arbeloa meio que acontecer a lógica, né? Que é não resolver todos os problemas e ser efetivado. Eu tô pensando aqui, porque, vamos lá, nesse perfil de gestor, mas que tenha alguma ingerência tática, como você já analisou, que parece ser fundamental. Não tem muito nome não, cara. Assim, torcer pra que o Arbeloa seja um Zidane 2.0. O Zidane vai para a França, né? Então não está disponível. O Ancelotti me parece que não voltará a trabalhar em clubes. Eu não sei, tá? Quer dizer, me parece que, por exemplo, uma rota de resgatar um cara que deu certo lá atrás, o Mourinho, não é o perfil para esse vestiário, claramente, né? Ainda que seja um cara que esteja no mercado, ele já não faz um bom trabalho há muito tempo. Não é parecido com o Ancelotti, que foi resgatado do Everton, mas fez bons trabalhos no Napoli, no Everton e tal. Então, cara, sei lá, eu se eu fosse palpitar aqui, tem um nome que o Florentino gostava, que pode talvez ficar livre depois da Copa, que é o Maurício Pochettino. Que o Florentino gostava, tá nos Estados Unidos, pode ser um cara que... seja um cara que abaixa a cabeça e se dê bem com o vestiário, apesar de não ter ido bem no PSG. Não tem muito nome, não. Não sei se você consegue identificar alguém. Não, na imprensa da Espanha tinham falado no Maresca, que é um perfil bem mais treinador do que gestor. O Klopp, acho que poderia ser esse nome, né? Embora o Klopp tenha tido problema com o Salah, por exemplo, no final, né? Assim, não, o Klopp, eu acho que o forte dele... E com a diretoria, acho que o forte do Klopp, acho que é bastante a questão tática e a pressão e a forma de jogar. E eu acho que ele ganha os caras nisso, né? Dá resultado, os caras se divertem jogando e não ganha os caras por administrar todos os jogadores em campo. Luiz Henrique, esqueçam. Luiz Henrique é absolutamente anti-madridista, mas se vocês acham que o Guardiola o Luiz Henrique é muito mais, porque como ele jogou no Real Madrid e trocou pelo Barcelona, o ódio ao Luiz Henrique acho que é ainda maior do que o ódio ao Pep. E aqui seria dar um choque completamente, de esquecer qualquer questão de gestão e alguém para dar um choque no clube. Então eu acho que o Real Madrid terá que talvez formar um técnico mesmo. Assim como ele formou o Zidane como técnico gestor, e o Ancelotti foi passar uma segunda vez pelo Real Madrid de tão certo que tinha dado esse tipo de trabalho por lá. Acho que vai ter problemas o Real Madrid. Pochettino não me parece mau nome por essa questão. E ainda tem uma questão também que já trabalhou na Espanha, no Espanhol de Barcelona, foi jogador, então conhece bem o contexto de futebol espanhol. Mas eu não consigo pensar em quem seria o gestor ideal para o Real Madrid. Porque também não pode ser só um cara gestor que não vai conseguir
ter respeito dos jogadores, né, como treinador. Pois é. Capacidade de treino, preparação física, ele ainda tem que ter alguma coisa disso. Muito mais de gestor do que de técnico, mas ele ainda teria que ter alguma coisa disso. Por exemplo, então, o próprio Unai Emery, né? É um cara que é treinador demais pro Real Madrid. Eu acho que ele é um cara muito mais Xabi Alonso do que Ancelotti. Tanto é que no PSG aconteceu o que aconteceu, né? E o próprio Mbappé não se deu bem com ele. Então, cara, não é com esse vestiário, com esse grupo de jogadores, por mais qualidade que tenha, não é um perfil tão simples de ser achado aí, não. Se fosse, por exemplo, o Tite antes da Copa de 2022, porque acho que depois da Copa de 2022 eu vi o Tite perdendo um pouco de energia e tal, mas se ele tivesse no momento de subida da carreira e não de estabilidade para fazer talvez os últimos ótimos trabalhos que ele pode fazer e tal, mais alguns anos, eu até acho que talvez não seria uma má. Porque o Tite também é um cara que é bom técnico, mas que também olha muito, acho que, pro lado de como é que vai administrar os caras e tal. Você dificilmente vê o Tite entrando em rota de colisão com o jogador. Sim. Por assim dizer. Se você for buscar na Itália, quem tava lá, por exemplo, Simone Inzaghi, eu acho que não é isso. A Inter de Milão era muito, muito, muito tática também. E ele não precisava, acho que, administrar tanto ali, né? Não era um elenco de difícil, então acho que ele nunca mostrou essa skill. É difícil. Guto Ferreira? Guto? Pode Que ser. já não tá mais nesse momento também, né? Não sei, né? O Filipão, lá atrás, poderia ter sido... cara, não é simples e acho que a rota de formação pode ser uma. Eu não sei se algum cara que passou, você falou do Guti, falou do Raul, eu não sei onde é que eles estão. Sinceramente, não sei. Se talvez se o Arbeloa não der certo, você pode tentar trazer algum cara do próprio Real Madrid, né? Agora, esse modelo de negócio de a diretoria escolher o vestiário e aí o treinador que se adapte ao vestiário e não um cara que contrata os próprios, tem muitas vantagens, mas tem esse porém, né? O poder fica muito mais com os jogadores do que com o treinador e é difícil achar um cara que se adapte a essa dinâmica. E eu acho que mais ainda, a partir do momento que os ciclos vão mudando, quando mudou um ciclo de Cristiano Ronaldo, Bale, Benzema, Sérgio Ramos, quando você desfez isso, voltou a ser fácil de administrar. Porque você voltou a ter jogadores vindo de baixo. Você tinha um Rodrigo e um Vinícius vindo de baixo. Você já não tinha um Cristiano Ronaldo que tinha que encaixar ali e tal. Então você começou a girar isso de novo. E aí quando chega Bellingham, Mbappé, que começa a ficar gente demais para administrar de novo e para ser difícil de encaixar todos no time, para dar resultado, que aí você precisa de técnico, aí você não está acostumado a ter técnico, você está acostumado a ter administradores de elenco que vão colocar as feras sempre para jogar. Então é esse momento do ciclo que é muito difícil de encaixar e de achar o próximo. Show de bola, Marcelino. Vamos ver aí o que Florentino e companhia vão arrumar para esse Real Madrid para a próxima temporada, o que o Arbeloa vai conseguir fazer com esse elenco e se o Real Madrid vai dar uma de Real Madrid e agora virar uma fênix, um super saiyajin e começar a vencer todos os jogos e conquistar a Liga dos Campeões. Veremos, evidentemente, a Liga dos Campeões está de volta nesta semana na TNT. Hoje tem na HBO Max. Real Madrid-Mônaco. Pois é, hoje tem Real Madrid-Mônaco. Hoje tem Real Madrid-Mônaco na Liga dos Campeões. Se o Real Madrid ganhar uma Champions League com Arbeloa, porque uma coisa é ganhar com Zidane, pô, o Zidane. Se ganhar com Arbeloa, todos os outros clubes têm que desistir e parar. Exato. Tem que montar a Superliga. Exato. E aí o Di Matteo, que é o maior acidente né, da história da Liga dos Campeões, pelo menos da história moderna, perde essa pole position pro Arbeloa. E assim, a gente pode desistir de fazer vídeo falando de treinador. Pois é. Porque vai ficar mais do que provado que são jogadores lá que... Exato. Bom, numa dessas a gente tá falando meio que de brincadeira. Ele pode ser um bom treinador. É bom técnico. Pois é, pode ser que seja bom treinador. O que a gente sabe dele é que ele treinou o Sub-17, o Sub-19, não teve super resultados expressivos, e que no Real Madrid Castilha ele era o 4º colocado da 4ª divisão, do grupo dele na 4ª divisão espanhola. O que não serve muito de referência, porque, então contrata o primeiro colocado da 4ª divisão. Não é assim. O grupo de jogadores, a idade dos jogadores, o papel de formação é bem diferente. Mas vamos descobrir, a partir de agora, se Arbeloa é técnico ou não é. Frederiquinho, beijo pra vocês. Até terça-feira, hein? Tchau, tchau. Tamo junto.